Muita paz a todos. Conheça o que é o Espiritismo. Inscreva-se no canal da TV Chico Xavier, que é totalmente gratuito. Deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Conteúdos genuinamente espírita. E ali eles vão entender que havia um grupo de espíritos vinculados com essa família que naquele momento estava reencarnada, mas um vínculo que foi feito na época da Inquisição Portuguesa, em que aquele grupo de desencarnados, que na época eram judeus, foram muito perseguidos, foram muito massacrados pelos inquisidores, que agora estavam na figura da família encarnada. Então havia um ódio muito grande daquele núcleo familiar judaico em relação àqueles que haviam destruído tudo que eles tinham. Imagine aí, né? Centenas de anos separando este momento, mas o ódio que aqueles espíritos ainda traziam em tentar se vingar daqueles que tinham causado tanto sofrimento. Então a gente vai entendendo as causas, né, e a colheita daquilo que a gente pratica. Um outro aspecto também que a gente considera é um apego afetivo muito exacerbado. Tem uma história muito interessante também, que a gente vai falar daqui a pouco, que é do livro Libertação, ditado por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que é o caso da Margarida e do Gregório. Nós vamos ver que é um desses casos de apego afetivo, mas nós vamos comentar sobre ele daqui a pouco. Então, são mágoas, são ressentimentos, são vinganças que muitas vezes esses espíritos querem em relação a nós por coisas que nós nem nos recordamos de ter feito, porque fizemos em vidas anteriores. Mas, embora não nos recordemos, fica tudo gravado aqui no nosso perispírito, né? Essas marcas daquilo que nós construímos. Então, está tudo registrado diante do grande livro, né, da justiça divina. E nós temos que lidar com essas situações. Agora, o que é importantíssimo, que a gente não pode esquecer? Que essa influência, ela só acontece se houver afinidade psíquica e moral. Nós podemos permitir essa influência ou não. E é isso que nós vamos aprender, né? Vamos seguindo aqui. Joana de Ângeles, nessa obra, O Homem Integral, psicografada pelo Divaldo Franco, ela diz o seguinte, que a obsessão é o resultado da invigilância do indivíduo que se desequilibra emocionalmente, emitindo vibrações em sintonia com espíritos igualmente perturbados. Olha, essa palavra-chave, invigilância do indivíduo, desequilíbrio emocional. Toda vez que nós, por invigilância, mantemos o nosso padrão vibratório mais baixo, né? Perdemos essa questão daquilo que Jesus nos chama a atenção do orai e vigiai. Quando nós nos desequilibramos emocionalmente, naturalmente a nossa vibração cai e nós, nesse momento, permitimos e atraímos para perto de nós espíritos que também estejam nessa faixa vibratória. É como se nós tivéssemos, né, os nossos pensamentos, eles emitem ondas em frequências de acordo com o tipo de pensamento que nós emitimos. Então, essas vibrações, essas ondas, elas percorrem o espaço universal. Assim como uma rádio, quando eu quero sintonizar algum tipo específico de música, eu sei que tem uma emissora que normalmente tem o tipo de música que eu gosto. Então, eu sintonizo com aquela emissora. Por quê? Porque nós temos afinidade, eu quero ouvir aquele tipo de música. No caso dos pensamentos, é da mesma forma. Tudo que eu penso, que eu vibro, eu vou entrar em sintonia com espíritos que tenham a mesma vibração, naquela mesma frequência. Então, é semelhante, atrai semelhante. Sempre que eu baixo o meu padrão vibratório por um desequilíbrio emocional, eu vou permitir que esses espíritos com baixo teor vibratório se aproximem de mim e me influenciem. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado. Muitos crimes acontecem devido a esses momentos de desequilíbrio emocional, em que a pessoa muitas vezes fica tão irado que ela perde a noção da realidade e ela comete atos dos quais ela vai se arrepender amargamente no futuro.
Então, são aqueles momentos em que um mata o outro, né? Às vezes, um acidente bobo no trânsito faz com que a ira chegue de uma forma que a pessoa perde o equilíbrio emocional e agrida o outro. Então, são muitas catástrofes que acontecem em função disso. E a partir do momento que isso acontece, nós nos vinculamos com aquele outro espírito que nós agredimos ou que nos agrediu, e nós então teremos com ele um resgate doloroso, né? Daí para frente. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Como é que então acontece? Quais são os mecanismos da influência obsessiva, né, na nossa vida? Os espíritos e Kardec, eles categorizam a obsessão em 3 grandes tipos. O primeiro deles é a obsessão simples. Simples só no nome, porque todo processo obsessivo ele é complexo, porque imagine só, existe uma pessoa que quer te prejudicar, que está aqui invisível do teu lado e sugerindo ações negativas para você o tempo inteiro. Isso é uma obsessão. Eu posso estar sintonizado com esse tipo de vibração e ouvir como se fosse realmente pensamentos meus, ou eu